Nesta aula, você vai aprender que você pode ser muito mais produtivo trabalhando menos horas e com menos estresse. Você vai ver como é possível organizar e priorizar suas atividades para finalmente ter tempo. Tempo de qualidade real com sua família, ter tempo para uma rotina sem estresse, sem afobação, sem aquela correria maluca. Ter tempo de ir para a academia, de estudar, de crescer no trabalho, de namorar, de descansar ou fazer aquilo que você quiser para si, sem culpa e sem peso na consciência. Tudo isso por meio de uma clareza quanto ao que você deve fazer e, mais importante ainda, você não deve fazer. Você vai aprender critérios claros e objetivos para separar o importante do urgente e escolher e priorizar as atividades do seu dia a dia que são mais relevantes e mais te aproximam dos seus sonhos. Com isso, finalmente você vai criar dias muito mais leves, intencionais e produtivos. Vai estar presente de forma genuína com sua família e amigos, não pensando em trabalho e em outras tarefas que você tem que fazer. Você vai ter tranquilidade diante de imprevistos, sem bagunçar sua rotina inteira. Você vai dormir em paz, porque sabe que tudo aquilo que é importante ou foi feito ou será feito no momento adequado. Ter tempo para o que você resolver que é importante para a sua vida. Você se identifica com alguma dessas situações? Você é aquela pessoa que vive no modo bombeiro, sempre apagando incêndios e quase nunca com tempo para construir algo seu. Você já teve a sensação de que trabalha, trabalha, trabalha o dia inteiro e quando a noite chega, sente que não fez nada realmente importante. Você deita para dormir, mas a cabeça não desliga. Você fica entre a culpa do que não fez e a preocupação e ansiedade daquilo que tem por fazer. Ou talvez você veja que seus filhos estão crescendo e seus pais envelhecendo e sente que está perdendo momentos que não voltam mais. Ou ainda, talvez você só queira dar um passo para frente, estudar para um concurso, terminar uma faculdade ou uma especialização, começar uma academia, mas entre trabalho, família, rotina e cansaço, acaba que estudar ou cuidar de si mesmo parece um luxo distante. Ou seja, você queria um dia de 40 horas para conseguir dar conta de tudo. E eu sei que você já tentou de tudo. Acordar mais cedo, não funcionou. Trabalhar mais horas, não deu jeito. Aplicativo de produtividade ou lista de tarefas e acabou que se complicou mais ainda. Eu sei exatamente como é isso. Porque eu já também vivi esse ciclo, o de exaustão disfarçada de produtividade. Eu também achava que o problema era tempo. Se eu tivesse mais tempo, daria ele para fazer tudo. Até perceber que na verdade não é falta de tempo, é falta de clareza e falta de priorização. Então fica comigo que você vai ver agora um caminho para sair desse ciclo. Sem pílula mágica, sem truque, mas com um método estruturado, etapa por etapa, sustentável ao longo dos anos. Utilizado por mais de 10.000 pessoas nos últimos 10 anos. E com esse método, você até aumenta o tanto de coisas que você consegue fazer. Mas não é sobre produzir mais, não é sobre produzir mais rápido, e nem é sobre gestão de tempo. É sobre gestão de vida. É sobre fazer aquilo que realmente importa. E antes de te mostrar como funciona, eu vou te mostrar que funciona. Não é só mais uma teoria bonita. Olha só o que acontece quando as pessoas aplicam o método do tempo para o que importa. Eu vou te contar uma história real. Teve uma vez que uma aluna lá na Câmara chegou para mim e disse: Rodrigo, ontem você me deu a melhor tarde dos últimos 15 anos. legal, né? E era uma aluna que já tinha me contado sobre a vida dela umas outras épocas, né? Ela sofria bastante com a falta de organização, falta de tempo, falta de método. Ela tinha contado assim: ah, nunca sobra tempo para mim. Aparece um espaço na agenda, alguém preenche, meu pai, minha mãe, meus filhos, meu chefe. E se por um milagre eu tenho um tempinho para mim, eu não consigo fazer nada, porque eu fico com culpa, ou ansiedade da tantas coisas que tem para fazer, né. Teve uma vez que ela chegou e desabafou, dizendo que já estava beirando o limite. Ela já tinha começado a sentir dores no corpo, dificuldade para dormir, crises de choro e estava à beira de um colapso físico-mental, né. Até que teve esse dia, depois de cursar algum tempo o curso, ela chegou e disse: "Rodrigo, ontem você me deu a melhor tarde dos últimos 15 anos". Eu virei pra ela e perguntei assim: "Não, mas me explica, o que que aconteceu?". E ela contou assim: "Olha, eu apliquei tudo que o método Tempo que Importa fala para fazer. Eu priorizei minhas atividades, organizei tudo no seu lugar, tinha clareza do que era importante e urgente. Então tinha hora para levar as crianças na escola, tinha hora para fazer compras, tinha hora para arrumar casa, tinha hora para trabalhar, tudo certo. E naquele dia, no dia anterior, ela de 2 às 5 ia levar a mãe ao médico. E quando deu 1h30, ela ligou para a mãe pra falar: "Mãe, tô indo aí te buscar pra te levar ao médico. O que que aconteceu?". A mãe falou: "Não, minha filha, não se preocupa não, porque surgiu um encaixe lá na clínica e seu pai já me levou hoje de manhã cedo".
E agora? Eu tenho 3 horas livres. Os meninos já foram para a escola, já fiz as compras, já trabalhei, tenho um horário para academia, tenho um horário para tudo mais. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou dormir, 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 dormir. E ela disse que todos os dias, desde que as crianças nasceram, há 15 anos, todos os dias ela queria dormir à tarde. E ela nunca conseguia um tempinho para deitar. E quando conseguia um tempinho para deitar, a cabeça não parava. Curioso isso, né? E aí ela falou assim que pela primeira vez nos últimos 15 anos ela apenas deitou e descansou. Sem culpa, sem ansiedade, sem peso, paz. Ela tinha certeza que estava tudo sob controle. Mas sabe que essa história não é sobre dormir à tarde, não é sobre fazer mais coisas, não é sobre ter mais disciplina, sobre fazer mais rápido, sobre ter mais força de vontade. Não foi sorte, não foi acaso, não foi exceção. Ela simplesmente aplicou o método. E o mais admirável é que ela aplicou o método naquele momento que a gente está tão no limite que tem horror por tentar algo novo. E ela se permitiu, ela disse sim para uma vida mais em paz, mais organizada, e começou a implementar o método e começou a colher os frutos logo. E aí, com essa nova rotina, ela nunca mais voltou para aquele caos que ela tinha. Ela assumiu todo o controle do próprio tempo e desde então sobra tempo para ela se cuidar, ler os livros que ela gosta de ler, ir para academia, cuidar de si, dormir, descansar, virou uma mãe melhor, né? Mais em paz. E, cara, é impressionante. Quando você vivencia essa paz de saber que tá tudo no seu lugar, você se conecta mais com o presente, começa a viver uma vida muito melhor e nunca mais quer voltar para aquele caos de antes. Legal, né? E não foi só com ela. Eu tenho 3 filhos e, além de trabalhar na Câmara dos Deputados, eu sou filha, sou nora, sou irmã, desempenho vários papéis na minha vida. Eu estou muito feliz por ter aprendido o método, porque realmente eu entendi como aliviar um pouco a minha carga, diminuir um pouco a quantidade de estresse a que eu estou submetida pelas circunstâncias mesmo da vida. Eu sempre fui um procrastinador. Eu tinha o péssimo hábito de acreditar que o melhor momento para realizar uma tarefa nunca era o agora, era sempre o depois. Aqui na consultoria legislativa nós temos desenvolvido trabalhos de grande complexidade e que requerem extensa pesquisa, e hoje eu consigo fazer isso de forma bastante eficiente. Sempre consegui fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu me identifiquei no curso, eu pude perceber o quanto isso era desgastante para mim e de repente me vi tendo várias técnicas, várias ferramentas, várias alternativas que hoje me tornam uma pessoa muito mais leve e muito mais produtiva. Bacana, né? E esses são alguns exemplos, mas a história é bem maior. Cada um dos prints que está passando na tela agora é uma avaliação real, sem edição, de alguma turma presencial do método. Saber que a média das avaliações é 4,9 de 5 me mostra que acertamos na mosca para gerar mudança na vida das pessoas. E de onde que surgiu esse método? Eu fui criado filho único de mãe solteira, então éramos só nós dois, e minha mãe trabalhava muito para que eu estudasse em boas escolas e não precisasse trabalhar enquanto estudava. E a gente nunca passou necessidade. No entanto, a gente não tinha nada além do básico e boa educação. E nesse momento eu tenho que fazer um agradecimento a ela, aquela mulher que se sacrificou tanto para hoje eu ser quem eu sou. Então, se eu conseguir algum sucesso na vida, boa parte é graças a ela. Então, obrigado, mãe. E nesse contexto, acabou que eu estudei em escolas muito boas e convivi com pessoas que tinham uma classe muito além da minha. E todo dia eu vivenciava esse contraste. Pessoas que tinham abundância, faziam viagens internacionais, curso disso, curso daquilo, e eu tinha escassez em casa. Acabou que para compensar essa falta de dinheiro, eu estudei muito. Aí fui estudar no Colégio Militar, depois eu estudei muito para o vestibular e fui cursar Direito na Universidade de Brasília. E perto do fim da faculdade, minha mãe foi diagnosticada com uma doença autoimune muito grave, uma doença que, caso entrasse em crise, tinha uma altíssima taxa de fatalidade. E à época, o tratamento trazia muitos efeitos colaterais. E nesse momento minha mãe virou para mim e falou assim: "Meu filho, eu resolvi que não vou fazer o tratamento. Tudo que eu tinha para te dar, eu já te dei. Foi uma boa educação. Agora é por sua conta". Cara, imagina nesse contexto em que eu não tinha renda, a renda da minha mãe mal dava para pagar as contas, ela não tinha plano de saúde e tinha uma doença autoimune com alto grau de fatalidade. Pensa numa pessoa que estudou e se dedicou para sair daquela situação. E aí eu morri de estudar. De dia eu fazia faculdade, à noite eu estudava para concurso. E aí passei no meu primeiro concurso para analista do Ministério Público. Passei entre os 20 de uma concorrência de 70 mil. Isso foi ótimo porque me deu uma renda imediata. Desses primeiros salários eu comecei a pagar o plano de saúde da minha mãe. Logo em seguida quitei várias dívidas que ela tinha. E as coisas aos poucos foram melhorando.
E depois que as coisas começaram a aliviar, aí eu consegui voltar e tapar aqueles buracos daquelas necessidades que eu tinha. Eu tinha muitos desejos e poucas condições. Eu comecei a estudar línguas, estudei inglês, francês, alemão, italiano, espanhol. Comecei a fazer esportes, crossfit, escalada, kitesurf, viagens internacionais. Consegui dar vazão para todas essas coisas e experiências que eu queria ter. Consegui estudar música, estudei guitarra, saxofone. E aí um belo dia um colega de curso chegou para mim e falou assim: Cara, é impressionante tudo isso que você faz, as línguas, os esportes, as coisas, empreender e ter um relacionamento lindo, e você faz tudo isso com um sorriso no rosto, em paz, aparentemente sem estresse. Eu não consigo fazer metade do que você faz e vive estressado, vive sem sono. Como é que você faz isso? E aí eu comentei pra ele que eu tenho vontade de fazer muitas coisas, queria estudar muitas coisas, não queria deixar de nada de lado. E aí comecei a estudar muito, li todos os best-sellers na época, li uns 50 livros, tudo quanto é blog de produtividade, fiquei viciado nesses tal dos hacks de produtividade. E de cada lugar eu tirava uma pecinha do meu sistema que eu fui acrescentando, e ele foi ficando cada vez mais robusto. Eu até comentei com ele que quando eu tomei o primeiro choque, eu percebi que ferramenta é importante, mas mais importante que a ferramenta é o método que está por trás da ferramenta. Então, tanto faz o nome do aplicativo. O importante é como organizar as coisas na sua cabeça e conseguir colocar aquilo tudo num sistema. E o segundo choque, talvez mais importante ainda, veio quando eu entendi que mais importante que o método é o ser humano que está por trás. Daí, nesse ponto, eu comecei a estudar psicologia, filosofia e psicanálise, para incorporar no meu sistema esses elementos para eliminar procrastinação, culpa, ansiedade e várias outras barreiras emocionais. E aí esse meu amigo virou pra mim e falou assim: Cara, impressionante. Por que você não faz um curso? "E aí eu fiz um curso". Eu comecei pequenininho lá no meu setor no trabalho, na época eu já tinha passado para o concurso da Câmara dos Deputados, aquele setor pequenininho foi para outro setor, para outro, foi crescendo, e aí o curso se tornou reconhecido e eu fui convidado para dar aula em um evento do Tribunal de Contas da União, que chamava Semana de Produtividade. Eles chamaram mais de 500 professores para ministrar oficinas, e a minha foi a mais bem avaliada. Isso me deu uma projeção nacional muito legal. Eu fui convidado para dar aula na Escola Nacional de Administração Pública, depois disso em tribunais de justiça, em agências reguladoras, em ministérios, em Brasília, fora de Brasília. E a cada oficina eu aprendia muito com os alunos. E sabe com quem mais eu aprendia? Com as mães. E as mães têm uma vivência prática, que assim, não dá tempo de enrolar de teoria bonita, é a vida real. E com isso eu fui trazendo mais para a vida real, para aplicabilidade. Então vamos para o conteúdo específico dessa aula. Primeiro, qual que é o jeito errado de gestão do tempo? Existe o jeito comum, tradicional, mainstream, né? São aplicativos lindos, mágicos, metodologias extraordinárias, são os famosos hacks de produtividade e necessitam de uma disciplina inatingível, são super sistemas de organização. Ou seja, é tentar fazer tudo. E esse é o primeiro erro. Não se faz gestão do tempo. O tempo é limitado e igual para todo mundo. São as mesmas 24 horas. O que se gerencia são as atividades que estarão inseridas nessas 24 horas. Isso é priorização. É fazer aquilo que devolve mais valor. Falando nisso, qual a diferença entre custo e valor? Eu vou contar uma história para vocês nunca mais esquecerem. É a metáfora do tomate. Imagina que você vai ao supermercado comprar tomate e o tomate está lá R$ 15 o quilo. E tem uns tomates bons, lindos, maravilhosos lá. E tem também uns tomates que ficaram meio esquecidos da semana passada. Quanto custa o tomate bom? R$ 15. E quanto custa o tomate podre? R$ 15 também. O preço por quilo é o mesmo, mas o valor é o mesmo? O valor é bem diferente, né? Vamos trazer isso aqui para nossa realidade aqui. Quanto custa em tempo passar meia hora na mídia social? Rodando lá o Instagram ou alguma outra coisa, se você não escolheu isso, que é só uma distração. Meia hora, né? Essa foi fácil. E quanto tempo custa você passar meia hora com seu filho? Seu filhinho chega pra você: papai, mamãe, brinca comigo. E aí você passa meia hora brincando, um tempo de qualidade ali, né? Sem celular, só a presença. Meia hora. Mas o valor é o mesmo? É muito diferente, né? Vocês vão ver que a ferramenta aplicativo é útil, sim, mas para quem utiliza de forma certa com método. Porque antes da ferramenta, você tem que saber priorizar. Você pode organizar 1000 tarefas, mas se não souber quais realmente merecem seu tempo, que é escasso, que é limitado, né, você vai continuar fazendo as tarefas erradas, né. E acaba que nessa hora a gente fica muito frustrado, né, porque não é só o tempo que está sendo corroído, e também sua autoconfiança. É muito difícil aceitar esse peso de
tá ocupado, trabalhando, trabalhando, trabalhando e ainda assim a sensação de que você não faz o suficiente, né. Produtividade não é um problema técnico, que uma ferramenta, um aplicativo vai resolver. Um problema de escolha consciente, saber priorizar aquilo que importa. Então, qual que é o jeito certo? O jeito certo é inverter essa lógica. Antes da ferramenta vem a clareza, a consciência. É escolher o que fazer, aquilo que é importante, que devolve mais valor, em que ordem fazer, o importante primeiro, o que você não vai fazer, vai eliminar interrupções e distrações, como decidir sobre o que é importante e o que não é. Para isso você vai usar critérios objetivos de importância e urgência e como lidar com interrupções. Antes da lista de tarefa vem a decisão, a priorização. Então é preciso parar de tentar fazer tudo, parar de tentar gerenciar o tempo, começar a gerenciar as suas escolhas. E aí quando você aceita e não consegue fazer tudo, e para de tentar gerenciar o tempo e começa a gerenciar as escolhas, algo muito poderoso acontece. Você se torna livre para escolher o que realmente importa. É só conhecendo o tomate bom que você não sente culpa em não levar o tomate ruim. Por isso, o método Tempo para o que Importa tem 3 etapas simples e eficazes: consciência, escolha e estrutura. O primeiro delas é a consciência. A primeira coisa é ter clareza de como você tem gastado o seu tempo de verdade, né? Quanto tempo você gasta apenas para manter sua rotina e quanto tempo você tem disponível para alocar naquilo que você realmente quer. Então, vou dar um exemplo aqui. Num dia normal, você gasta em média, sei lá, umas 7 horas de sono, umas 8 horas de trabalho, umas 2 horas de deslocamento. Refeições levam umas 2 horas, né? Considerando o tempo de preparo e arrumação. Leva umas 2 horas para higiene pessoal e se arrumar, 1 hora de trabalho doméstico, mais ou menos, né? Cada pessoa faz um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui. E observe que já foram 22 horas e eu nem coloquei várias outras coisas que você faz, né? Nesse cenário aí, não tem filhos, não tem outras obrigações. E o seu dia só tem 2 horas livres. Acaba que seu dia não tem 24 horas, ele só tem 2 horas. E olhando por esse lado, quando você gasta 1 hora da sua vida com distração, interrupção, o que acontece às vezes, você não está perdendo 1 hora de sua vida, está perdendo 50% da sua vida. Muito doido, né? O primeiro passo é entender essa escassez do tempo e adquirir consciência dela. Vou dar uma metáfora. É impossível arrumar um quarto escuro. Da mesma forma que você tem que acender a luz para ver o que está no seu lugar e o que está fora do lugar, na sua vida, primeiro você acende a luz para ver quais são seus hábitos, quais são suas fugas, quais são os seus padrões. E aí você precisa anotar tudo mesmo. Você vai contar e ter consciência de quantas horas você realmente dispõe no dia e quantas horas são gastas com a pura manutenção. Depois do espaço, a gente vai para a fase da escolha. Agora que a luz está acesa, você vê o quanto tempo você realmente tem para fazer as coisas e quanto tempo está ocupado com as coisas do dia. Aquelas coisas que você não tem controle. E aí você vai ter que escolher quais tomates você vai levar, né? Quais são as coisas que mais te devolvem valor para você alocar nessas poucas horas livres do dia. Então, enxergando tudo e tendo consciência, você pega e decide. E você vai usar critérios racionais, objetivos para tomar essa decisão. Que critérios são esses? Vai usar critérios de importância e urgência. Você vai aprender a distinguir o importante do urgente para não deixar o emocional decidir aleatoriamente lá na hora. Beleza? Então vamos lá. O que que é urgente? Urgente é aquilo que grita por atenção agora. Você tem que fazer. E geralmente é imposto por outra pessoa, né? É aquilo que possui um prazo para sua execução e se você não realizar, não cumprir esse prazo, você perde a oportunidade de fazer. Só que acontece que nem sempre o que é urgente é importante, né? Na verdade, o urgente é raramente importante e o importante raramente é urgente. Como assim? E o importante? O que é o importante então? O importante é aquilo que constrói seu futuro. São as coisas que você escolhe com propósito e contribui com sua vida. Para isso, eu vou contar rapidinho a metáfora da conta emocional. O que é a conta emocional? Imagina que todo relacionamento que você tem com outra pessoa é como se fosse uma conta corrente que você tem no banco. E cada interação que você tem é como se fosse ou um depósito ou um saque. Você já ouviu falar daqueles casamentos que com 10, 15 anos acabam? Você vai perguntar: nossa, mas o que que aconteceu? Não, só desgastou. E o que que é esse desgastou? São saques sucessivos ao longo de 10, 15 anos, né? É uma picuinha aqui, uma falta de atenção ali, uma má vontade lá.
Da mesma forma tem do outro lado, né. Existem relacionamentos que cada vez vão ficando mais fortes ao longo do tempo, né. Às vezes é com seu pai, seu irmão, seu amigo, até alguém na sua vida que você fala, assim, que você adora, que você ama, que às vezes você passa anos sem ver e quando encontra é como se não tivesse passado nenhum dia. É aquela pessoa que vira pra você e fala assim: "Poxa, pisei na bola, desculpa, não pude ir no seu aniversário". E você fala assim: "Ih, velho, relaxa, é tão importante pra mim que isso aí não é uma gota no oceano". Vocês conseguem ver? Tudo na nossa vida é o fruto desse efeito acumulado de pequenos depósitos. Essa conta emocional fala desse domínio emocional, mas existem outros domínios na nossa vida, como por exemplo o físico. Então fazer uma boa refeição, ir para academia, dormir bem, isso é um depósito no seu domínio físico. No financeiro também tem isso? Tem. No profissional também, fazer um curso de capacitação. Seu campo cognitivo, fazer uma aula, um mestrado, um curso de línguas. No seu campo espiritual, um trabalho voluntário, enfim, tem vários domínios. Tudo aquilo que contribui para esse domínio e faz aquela conta ser mais forte é o que a gente vai chamar de importante. E aí você, depois que entende a diferença de urgente e importante, fica muito mais fácil escolher aquilo que você vai fazer na sua vida. Beleza? Você vai definir as prioridades inegociáveis e vai saber dizer não sem culpa. Você sabe que toda vez que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra. E toda vez que você diz não para uma coisa, você está abrindo espaço para dizer sim para uma muito mais importante. É levar o tomate bom sem a culpa de não estar levando o tomate ruim. Vou dar um exemplo esdrúxulo para você nunca mais esquecer. Imagina que você está fazendo lá um relatório sexta-feira, e aí ligam da escolinha do seu filho, que tem 4 anos, e dizem: "Ah, seu filhinho aqui de 4 anos caiu, quebrou o braço. Você pode vir buscá-lo?". Pô, mas eu tô no meio do relatório aqui, eu não queria perder. Não, eu vou buscar a segunda. Você não faz isso. Ninguém no mundo faz isso. Porque você sabe que cuidar do seu filho, levá-lo ao hospital, é tão mais importante, você não sente culpa de interromper um relatório que você vai fazer. Entende? Quando você tem muita clareza do que é muito importante na sua vida, dizer não para as outras coisas fica bem mais fácil. Então vamos ser prático aqui para você levar a aplicabilidade a partir de agora. O que que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de todas as atividades, tudo que você tem para fazer e vai se perguntar: qual dessas aqui é mais importante? Tem mais valor? Mais contribui para os meus objetivos? Qual delas é o maior depósito na conta? E agora que você já tem clareza sobre o que é importante e o que está ocupando tempo sem contribuir nada, a gente pode passar para a próxima etapa. A terceira etapa é a estrutura. Depois de entender quanto tempo você tem disponível e decidir o que importa, agora você organiza o tempo de forma sustentável. Falando nisso, qual a diferença entre atingível e sustentável? Outra história esdrúxula. Imagina que eu falo assim: eu vou dar US$ 1 milhão para quem aparecer aqui amanhã com 10 quilos a menos. Você fala: porra. 10 quilos a menos num dia não dá, não. Eu falo: claro que dá. Corta uma perna, você vai ter 10 quilos a menos. Olha, Rodrigo, porra. Ah, tá. Eu usei um exemplo jocoso para nunca mais esquecer. Mas isso é o que muita gente faz na vida. Eles entram em projetos sobre a ótica do atingível. É possível você chegar lá, mas um custo muito grande, talvez não seja sustentável ao longo do tempo. Imagina que sai um concurso ou alguma seleção e você resolve estudar 16, 18, 20 horas por dia e abandona relacionamentos, abandona sua saúde, e às vezes até funciona. Às vezes você até consegue manter uma semana, 2, 3, 4, mas chega uma hora que você não consegue mais, né. Não tem sustentabilidade, não é algo que você sustenta. Imagina uma dieta, você vai fazer o projeto verão, e vai fazer uma dieta maluca, sei lá quantas horas de jejum, sei lá quantas horas de atividade física por dia. Às vezes você consegue manter uma semana, 2, 3, e depois volta para aquele efeito sanfona, porque isso não é quem é você, não é sustentável ao longo do tempo. Estruturar é transformar essa clareza de uma rotina sustentável ao longo do tempo. É pegar essa clareza, escolhas, fazer boas escolhas que você consiga levar para sempre, né. Essa estruturação com consciência e escolha é o que impede de você voltar para o improviso diário. Estrutura é diferente de rigidez. Estrutura é ter previsibilidade, é ter leveza, é saber respeitar seu tempo, é ter clareza quanto às suas prioridades, é ter um lugar certo para cada coisa. E aí, curioso, quando algo inesperado acontece, seu planejamento consegue absorver sem problemas, porque você sabe repriorizar sem custo, né? Quando você realmente consegue sustentar o método, você transforma em estilo de vida essa produtividade. A produtividade vira uma consequência natural, sem precisar de exaustão. E eu te afirmo com
tranquilidade. Esse método funciona porque não foi feito para super-heróis. Ele foi feito para pessoas reais, com rotinas reais, cansaços reais e limitações reais. Ele não nasceu de um livro, ele nasceu na prática e foi testado na vida real por mim e mais de 10.000 alunos. Esse método funciona porque ele não tenta aumentar as tarefas para aumentar a produtividade. Ele mostra as coisas que são mais importantes e vão te entregar mais valor. E você aloca nas 24 horas que você tem. Você tem que lembrar que, ao final do dia, todas as suas 24 horas foram gastas em alguma coisa. Ou você escolheu em que você ia gastar, investir essas horas, ou elas foram alocadas em alguma distração, interrupção que você não escolheu. E se essa aula já está sendo relevante para você, no método Tempo para o que Importa, a gente aborda com detalhes cada um desses aspectos. Olha só o que está incluído. O método completo, com suas 3 etapas: consciência, escolha e estrutura. 15 aulas gravadas, mais de 7 horas de conteúdo. 37 materiais práticos, porque o conteúdo sem implementação não serve de nada. Para você não precisar ter que baixar PDF, imprimir PDF, fazer na mão ou baixar planilhas, a gente fez um aplicativo único. Você vai entrar, vai acessar o dashboard, você vai receber vários materiais extras. Um prompt IA para o raio-x da semana, ferramentas recomendadas, uma lista de aplicativos que você pode começar a usar hoje. Um guia de planejamento reverso para quando você quiser entrar a fundo em algum projeto. Aqui um prompt de IA para priorização, uma lista de livros e recursos. E aqui estão todos os exercícios um por um, bem dividido. Tem aqui, clica aqui no começar, ele tem alguns campos que você preenche, outros campos que ele já calculou automaticamente. Você vai preencher tudo aqui e vai ter um diagnóstico de si próprio, que funciona tanto no computador quanto no celular para facilitar. Tudo isso você vai ter um ano inteiro para você aprender no seu ritmo. Além disso, você vai ter acesso à comunidade exclusiva, onde cada pessoa pode ajudar um ao outro, vocês podem trocar material, trocar dicas e ideias. Além disso, tem um bônus exclusivo. Somente para essa próxima turma eu decidi fazer um experimento. Eu decidi liberar um bônus exclusivo para os alunos e garantir a inscrição antes que as vagas dessa turma se esgotem. Eu vou te dar 30 dias de acesso comigo pelo WhatsApp. Posso até não responder imediatamente, mas eu vou conseguir tirar todas as dúvidas. Tem um número reduzido de pessoas, mas se você está vendo essa oferta, é porque ela ainda está disponível. Tudo isso com 7 dias de garantia. Não gostou, não quis, não é o momento, tudo bem. Sem perguntas, sem condicionantes, você recebe todo o seu dinheiro de volta. E eu faço isso com a maior tranquilidade do mundo, porque não é sobre vender, é sobre gerar mudanças efetivas na vida das pessoas. Agora, para você entender a importância de ter uma vida organizada por prioridades, eu preciso te mostrar o verdadeiro preço de levar a vida sem prioridades. Eu quero te dar clareza para escolher sem impulso, sem dúvida, se você quer continuar a levar a vida com nota hoje, ou se você quer começar agora a organizar o seu tempo com foco no que realmente importa para você. Vocês já leram aquele livro A Morte um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana? Ela é uma médica paliativista, né? Aquela pessoa que faz tratamentos paliativos para quem não tem mais chance de recuperação e que há mais de 30 anos convive diariamente com pessoas morrendo. E sabe o que ela diz que mais ouve de quem está no fim da jornada? A minha maior dor é o arrependimento de não ter vivido a vida que eu queria. Já parou para pensar nisso? Qual o custo de viver uma vida em que você, em vez de fazer o que era importante para você, você fazia o que era importante para os outros? Sei lá, às vezes você queria ser arquiteto e seu pai e sua mãe te empurraram para ser advogado. Às vezes você queria viajar e abrir mão dos seus planos para fazer coisas para os outros. Às vezes você queria levar a vida de um jeito e tinha medo do que os outros iam falar. Qual o custo de ter uma coleção de remorsos em vez de orgulhos? Tenta calcular quanto vale para você olhar para os seus filhos ou para os seus pais e perceber que momentos que deveriam ser memórias viraram ausências. Aquele dia que você não conseguiu ir na apresentação da escolinha, aquele abraço que ficou para outro dia e nunca aconteceu, né? Aquela frase inocente que dói mais do que qualquer cobrança. Mamãe, por que você não pode brincar comigo? Pai, por que você chega todo dia tão tarde do trabalho? E sabe que tem uma frase que me bateu com um soco no coração? Se você repetisse todas as semanas, daqui para o resto da sua vida, essa semana passada, a sua vida teria sido feliz e satisfeita? Pensando em finanças, quanto que você poderia ganhar mais em dinheiro e em qualidade de vida se você tivesse tempo suficiente para estudar e passar no concurso que tanto deseja? Ou para fazer uma faculdade, um mestrado, uma especialização que abra caminho para uma promoção
Pensando em saúde ou bem-estar, quanto você ganharia em bem-estar e longevidade se tivesse tempo para ir para academia ou praticar atividade física todos os dias que você precisa? E pior, sobre a falta de tempo e cuidar da saúde. Você já pagou alguma consulta por conta do seu estilo de vida? O estilo de vida acelerado que pode acabar resultando em uma doença como obesidade, diabetes, hipertensão, osteoporose, depressão. Cada consulta custa o quê? Uns R$ 200, R$ 400, R$ 800. Já teve que comprar algum remédio também ou fazer alguma cirurgia? E a gente tem a ilusão de que quando as coisas acalmarem, aí sim eu vou poder cuidar da saúde, da família, dos sonhos, da carreira. Porque essa calmaria nunca chega, né? Não sozinha. Você precisa agir. Precisa quebrar a inércia e começar a assumir a responsabilidade pela sua vida. E enquanto isso não acontece, os anos vão passando. E a bola continua a crescer. Aí você tá pensando, tá bom, Rodrigo, entendi, faz sentido. Mas quanto isso aí vai custar? E a verdade é que você não vai precisar gastar R$ 3.000 de consulta, R$ 5.000 de terapias ou várias vezes esse valor em tratamento de saúde. E nem perder mais anos de sua vida com estresse, ansiedade e culpa. Se eu fosse entregar esse método presencialmente, o custo seria algo em torno de R$ 8.000. Mas eu transformar tudo isso em um programa online, eu consigo tornar acessível algo que antes seria proibitivo para muita gente. O preço cheio desse método, sem a promoção de hoje, que está descrito aqui embaixo, é de R$ 997. E, cara, só o fato de você conseguir liberar 1 hora do seu dia para reservar para o que importa, já compensa demais esse investimento, né? Eu não quero que o preço seja um obstáculo para você começar hoje. Então, nessa turma, enquanto essa página estiver no ar, você vai pagar muito menos. E agora o próximo passo é seu. Se você precisa de tempo, tempo para cuidar de si, para estudar, para namorar, para trabalhar com leveza, para dormir, para estar com sua família, então o método Tempo para o que Importa é a escolha certa. Esse é o momento de parar de viver no improviso e deixar de perder momentos que não voltam. Hoje você tem pela sua frente não um sonho, mas um caminho claro, um método testado, uma chance concreta de transformar sua rotina, sua paz e sua vida. Tudo que você precisa dizer é sim. Sim para você. Sim para uma vida com leveza. Sim para estar presente onde importa. Então clique no link abaixo e dê o primeiro passo para uma vida melhor, mais equilibrada e com tempo para o que importa.